diz assim, é tão especial que ele fala assim, o texto diz assim, esse texto tão lindo diz assim, fala a toda a congregação de Israel, no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro, mas também o cordeiro será para cada casa paterna, um cordeiro para cada família. Então, quando Paulo prega o evangelho em Filipos, ele poderia dizer assim, é para minha casa, eu vou morar aqui na casa de Lídia, é para mim. E Deus está dizendo, não, esse cordeiro tem que ser distribuído. Tem que ser distribuído. E muitas vezes nós vivemos essa realidade da nossa vida. E o verso 4 diz assim, mas se a família for pequena, para comer um cordeiro, repartirá um só com a família vizinha. Olha só que coisa. Vizinha de sua casa, segundo o número de suas almas, fareis outra conta sobre o cordeiro, segundo o que cada um pode comer. Você não pode comer o cordeiro sozinho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você não pode comer o cordeiro só. Então o cordeiro é tão grande, é como comer uma melancia. Não tem como você comer sozinho uma melancia. O cordeiro de Deus é tão especial, o cordeiro de Deus, irmãos, que você vai comer e vai sobrar. Isso significa o quê? A nossa responsabilidade de evangelizar os vizinhos. Quando aquela mulher estava reclamando com o profeta, o patrão do seu esposo, diz o texto, o meu marido, teu servo, né? Ela falando para Eliseu, o que eu vou fazer por ti? O que você tem em casa se eu tenho uma botelha de azeite? Um cordeiro. Essa botelha de azeite foi tão especial na vida daquela mulher que ela não poderia de forma nenhuma usufruir daquele azeite sozinha. Ela tinha que distribuir também para os seus vizinhos, mediante a fé de cada um, quando davam as suas botelhas, as suas garrafas, os seus vasos. Eles teriam de volta aquilo que eles emprestaram. Mas, escute bem, grave essa palavra. Você não pode usufruir do azeite sozinho, como você não pode comer o cordeiro sozinho. A necessidade de evangelismo é notada quando a família é pequena demais para um cordeiro, conforme o número de almas que nós vemos que necessitam do nosso evangelismo. Deve-se tomar um cordeiro e considerar o vizinho. Isso é o evangelismo. O cordeiro sempre é grande para uma família. Conforme a capacidade de cada um comer, deve-se fazer conta para um cordeiro. A esperança é tomar em conta, é fazer a conta, é incluir o vizinho, incluir o familiar. Por quê? Porque a Bíblia promete, isto é, a promessa de Paulo, quando ele escreve e quando ele diz essa frase, tu serás salvo, mas também a tua casa será salva. Porque o evangelho é individual, mas ele também é abençoador. Ele também se ministra para todos os membros da nossa família. Que coisa preciosa. O cordeiro é sempre grande para uma família. Conforme a capacidade de um comer, deve-se fazer a conta para um cordeiro. Se cada família da fé sempre tomasse em conta a grandeza do cordeiro, teríamos mais almas saindo do Egito e nos acompanhando para a Canaã celestial. Então ele diz aqui, cada um poder comer, segundo o que cada um puder comer. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Cristo. O cordeiro é Cristo. Deve ser apresentado sem defeito, sem pecado, porque só ele é digno dessa honra, de ser aclamado debaixo dessa honra. É Cristo. Deve ser apresentado sem defeito, sem pecado. Seu sangue deverá ser aceito, porque é um sangue que não traz consigo nenhuma culpa. Deve ser macho de um ano, e diz o texto, tomado das ovelhas ou das cabras. E ele mostra aqui pela palavra, veja só, das ovelhas, feminino, né? Das cabras, feminino. Por quê? Porque ele não é fruto da vontade da carne do varão, nem da vontade do varão. Ele é a semente da mulher. Ele é fruto da semente da mulher. Veja como a Bíblia nunca se contradiz. Em nenhum lugar dela há uma contradição. Há uma falta de entendimento seu quando lê. Mas se você entender e procurar entender com aqueles que conhecem a palavra, então você vai
entender mais fácil a palavra. Se você não tem entendimento, estude a palavra, faça um curso teológico. Nossa escola está à sua disposição, Osana Bible School, Osana com 2 N's, H e 2 N's, e bibleschool.com, como se escreve em inglês. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, estabelecidos aqui nos Estados Unidos e ministrando para o mundo inteiro para a glória do nome do Senhor. Então, ele é, e tomareis das ovelhas ou das cabras, porque ele é fruto da semente da mulher, segundo está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próximo versículo é: e vós guardareis até o dia 14 desse mês, e o imolará toda a Assembleia dos Filhos de Israel entre as 2 tardes. O que significa isso? As 2 tardes. Entre as 2 tardes. Entre as 2 tardes. Isto é, entre a madrugada e a noite. Entre a manhã, o amanhecer, e a noite, isto é, na tarde. Então, havia 2 sacrifícios. O sacrifício de manhã e o sacrifício pela tarde. O sacrifício de manhã, ele fala da lei do primeiro pacto. O sacrifício da manhã é a lei, primeiro pacto. O sacrifício da tarde é o sacrifício da graça. É o sacrifício de Cristo que foi imolado na cruz do Calvário numa sexta-feira igual esta que nós passamos. Alguns homens maus entendedores da Bíblia começaram a dizer que Jesus morreu na quarta-feira. E a Bíblia comprova em todos os seus versículos que ele morreu numa sexta-feira. E agora as pessoas perguntam, mas por que ele fala do terceiro dia? Não dá para contar de sexta para sábado e sábado para domingo 2 dias. Aí ele disse, então, é porque você começa a contar na sexta-feira. Na verdade, o seu sacrifício começa exatamente na quinta-feira, em João capítulo 13. João capítulo 13 está numa quinta-feira. De quinta-feira ele vai passar a madrugada em oração e sofrimento do Getsemane. Já começa na quinta-feira. O seu sacrifício é tripartido. Sacrifício no seu espírito, seu sacrifício na sua alma e o seu sacrifício no corpo. E você só visa o sacrifício do corpo. Mas ele não está visando só o sacrifício do corpo. É o seu sacrifício tripartido. Por isso 3 dias. Quinta, ele sacrifica o seu espírito. Quando chega na madrugada de quinta para sexta, isto é, no início da sexta-feira, ele sacrifica a sua alma no Getsemane. E é ali que ele coloca, é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar o corpo no Calvário. E no sábado ele é depositado, ele sofre na sexta-feira à tarde. Então aí o seu sacrifício do seu corpo. Então são 3 tipos de eventos que nós estamos vivendo. E você, quando observa só do ponto de vista de corpo, e você sabe que ele não é o corpo é o que recebe a alma, é o tabernáculo da alma. Então, o seu sacrifício começa na quinta-feira, quinta para sexta 1, sexta para sábado 2 e sábado para domingo 3. Então aqui se completa. Mas aí a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de leitura, a falta de tudo. A pessoa fala um montão de bobagem quanto a isso. Então, ele coloca aqui, dizendo no verso 6, e vós guardareis até o dia 14 desse mês, e o imolará toda a Assembleia dos Filhos de Israel. Então, você começa aí, ó, do 10 para o 11, do 11 para o 12, e o 13, né, e o 13 em diante. Aí você tem quantos dias? Você vai ter de quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, aparentemente 4 dias. Você tem que contar de um para o outro, para você entender que desses dias ele vai esperará. Então ele vem desde a quinta-feira até o domingo para completar todo esse período de 14, dos 4 dias depois dos 10, que seria o 10 inteiro, ele começa a contar 11 para o 12, 12 para o 13 e 13 para o 14, falando do seu sacrifício completo. Isso está bem claro aqui nesse texto. Meu Deus, isso aqui é muito especial para mim. Isso é muito grande, é muito especial para mim. Então, ele coloca aqui algo dizendo o seguinte, no verso 6, e vós guardareis até o dia 14, que aqui tem um sentido da quinta para o domingo. Da quinta para o domingo, para dar proclamação completa ao seu trabalho redentor completo. Aí ele entra dizendo,
ele será tomado e será guardado. Ele será tomado e será guardado. Então ele fala desde o momento da sua escolha para morrer até o dia em que ele é apresentado ou imolado. Ele fica num santuário, é prometido, é dedicado, é profetizado, é esperado. Esses 4 dias de espera, né, para ser apresentado, até que toda a Assembleia ofereça, é oferecido a favor de todos e não a favor de uma única pessoa. A Assembleia tem que estar presente, tem que aceitar o seu sacrifício. E essa mesma Assembleia que deveria dizer, ele vai morrer por nós, ela acabou dizendo que o sangue dele caia sobre nós.